uma louça. Ai, gente. Lavar uma louça aqui. Conversar um pouquinho com vocês. Fala, querido. Tá quente? Eu tô gravando. E por que você colocou na tomada? Por que você colocou na tomada? Não, esfria isso aí, você tá doido? Se colocar a mão aí, queima. Então, gente, lavando uma loucinha aqui. Conversar um pouquinho. Como é que tá a vida de vocês? Como é que vocês estão passando? Ai, meu povo, a vida da gente é difícil, mas a gente tem que trabalhar, a gente tem que lutar, né? A gente não pode ficar parado, porque se a gente trabalhando, fazendo as coisas, movimentando, já é difícil, imagine a gente ficar parado. É complicado, Só que ao mesmo tempo é fácil, gente. Ao mesmo tempo é fácil. Às vezes a gente que dificulta as coisas, sem querer, a gente acaba dificultando. Mas nada do que uma calmaria, né? Um relaxamento para poder dar certo as coisas. Que a gente não pode desistir daquilo que a gente quer, daquilo que a gente sonha. A gente sempre tem que correr atrás, né? Porque vale a pena a gente passar por algum sofrimento às vezes pra gente conseguir aquilo que a gente tanto sonhou, né? Às vezes vale a pena. Tem pessoas que falam, não vale a pena porque vai sofrer muito, porque isso, porque aquilo. Olha, gente, tantas pessoas que tem nesse mundo. E não é uma nem duas, não, é muita gente que tem no mundo, muita gente, são trilhões, bilhões de pessoas. Algumas desistem no meio do caminho, ou a outra não desiste, né? Um fala para desistir, outro fala, não, vai, você consegue. A gente tem que ficar perto de pessoas que nos ajudam, né? Que coloca incentivo pra gente poder fazer as coisas. Não tô falando pra vocês fazerem aquelas pessoas que ficam do seu lado. Claro que não. Jamais. Só que a gente tem que escolher o que a gente quer pra vida da gente. Às vezes você tá numa amizade tanto tempo e você não flui por causa daquela amizade. Às vezes por causa de uma inveja. Às vezes por causa de uma palavra que a pessoa fala, às vezes acaba sendo maldição pra vida da gente, acaba sendo um erro pra vida da gente. Aí você fala, por que fulano tá... O que tá dando certo pra fulano e tá dando certo pra mim? Gente, ó, uma coisa na cabeça de vocês. Nessa vida a gente veio com um propósito. Cada um de nós tem um propósito nessa terra. Cada um de nós temos. E a gente tem que saber qual é. Quando a gente não sabe, a gente corre atrás, a gente pergunta pra Deus que Ele fala pra gente. Mas assim, o que é pra mim, não é pra você. O que é pra você, não é pra mim. Por isso que fala que cada um tem um propósito. O propósito nunca é igual ao outro. Às vezes a gente passa por situações parecidas. São situações parecidas, não propósito. São situações parecidas. É um filho, às vezes, que tá doente, você encontra uma pessoa que tá com o mesmo sintoma que você. É um exemplo, tá, gente? E assim sucessivamente, né? E assim sucessivamente. Porque se fosse pra ser tudo igual, garanto pra vocês, não ia ter graça nenhuma nesse mundo. Não ia ter graça. Mas Deus foi tão generoso, tão bom com a gente, que Ele permitiu pra gente poder escolher, né? A gente tem uma escolha. A gente pode escolher tanto bem quanto mal, fica do critério da gente.
A gente tem o poder de escolher o que é bom e o que é ruim pra gente. Agora, se a gente faz uma escolha ruim e às vezes não dá certo, a gente não pode colocar a culpa no coleguinha, né? Porque foi a gente que escolheu. Então, gente, a gente tem que ser mais pensativo. E antes de fazer as coisas, pensar mais, analisar mais. Porque é bom pra gente não tomar decisões erradas. Porque vamos supor que você tá construindo um castelo, né? Aí de repente você vem e coloca um tijolo errado. Aquele castelo que você demorou para construir a vida inteira, você vê ele desabando por causa de um errinho. Então a gente tem que prestar muita atenção. Muita atenção, porque hoje em dia é difícil você conquistar as coisas, é complicado você ter as coisas. E quando você tem, às vezes não é nem o coleguinha, nem é o que tá do lado da gente que acaba estragando. Às vezes é a gente mesmo. E a gente, por ser tão orgulhosos, né, a gente não fala. Mas é isso, gente. Vamos tomar cuidado com as decisões que a gente toma na vida da gente. Porque uma decisão errada pode acabar com aquilo que a gente sempre sonhou em ter. Mas é só com cuidado, né? Só com cuidado que tudo dá certo.